Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Eu escolhi esse texto, amados irmãos, obviamente ele ardeu no meu coração, e eu o escolhi por um motivo muito importante. Nós observamos aqui em Gênesis, nesse capítulo 2, nesse versículo, Deus estabelecendo uma lei e avisando o que haveria de acontecer caso essa lei fosse quebrada. Caso essa lei não fosse obedecida. E o ponto onde nós queremos enfatizar essa mensagem é: certamente morrerás. Algo me preocupa muito nos dias de hoje, e eu me refiro não lá fora, mas dentro da igreja ou nos lugares que se chamam de igreja, é que, ao que parece, o que Deus diz na vida de muitos perdeu o seu valor, perdeu o seu efeito. Porque aqui eu posso encontrar, aqui eu posso enxergar Deus fazendo a advertência e enfatizando essa advertência daquilo que haveria de acontecer. Quando ele diz certamente, ele poderia ter dito: morrerás. No dia em que dela comeres, morrerás. Mas ele diz: certamente morrerás. E o ponto onde eu quero chegar com os irmãos é a palavra de Deus, é aquilo que Deus diz. Irmãos, tudo aquilo que Deus diz acerca da tua palavra, ou já se cumpriu, ou irá se cumprir, independente das nossas opiniões. Se Deus fez questão de deixar para nós aqui, nesse período, nesse tempo, registro da sua santa e poderosa palavra. E aquilo que ele disse que vai fazer, irá acontecer. Estejamos preparados ou não, quer queiramos, quer não. Só que muitos parecem não compreender isso nos dias de hoje. Principalmente quando as coisas parecem ser negativas. Eu me lembro que uma vez eu preguei a palavra dentro de uma condução. Eu falei sobre salvação, mas também falei sobre o juízo. E eu desci no ponto, o rapaz desceu comigo, ele era deficiente visual, e eu perguntei a ele: você ouviu a palavra? E ele disse: sim, ouvi. Mas eu não acredito nesse Deus que você pregou. Eu não acredito nesse Deus que você pregou. Eu não acredito que Deus pode lançar alguém no inferno. Eu não acredito que Deus pode virar as costas para alguém. Deus é amor. Sim, Ele é amor. Mas o príncipe desse século cegou o entendimento de muitos e transformou essa mensagem de que Deus é amor, e ele distorceu essa mensagem. E hoje, no meio da cristandade, Deus é amor. As pessoas cantam, choram, vivem dizendo, mas estão em fornicação. E não tem problema, porque Deus é amor.
estão nos seus esquemas financeiros, como alguns anos atrás aconteceu com um político, foi filmado, recebendo propina, e ele abaixa a cabeça e começa a orar. Deus é amor. Deus é amor. A pessoa se converte e não muda o seu estilo de vida. E ninguém pode falar nada, por quê? Porque Deus é amor. Essa é a distorção que foi feita. Mas eu quero dizer para nós aqui nessa manhã e para aqueles que vão ouvir essa palavra pela internet, que na composição do caráter de Deus, eu não estou aqui para negar o amor de Deus, até porque eu fui alcançado por esse amor, assim como os irmãos também foram. Não é apenas composta de amor. Mas no caráter de Deus, nos atributos de Deus, existem outros elementos que compõem o caráter de Deus, que não é só o amor. Tem uma frase aqui, eu não sei pronunciar o nome dele direito, é Meyer Pillman, inclusive é um livro que eu tenho, é indicação do nosso mestre, pastor Sandro, diz o seguinte: Deus é real, é um ser infinito. É impossível que qualquer criatura o conheça na plenitude daquilo que ele é. Porém, graciosamente, revelou-se e se revela por meio de uma linguagem compreensível a nós. E essa revelação está nas Escrituras. E com a ajuda da revelação de Deus, que Deus deu de si mesmo, podemos ajustar nossos pensamentos a respeito dele. E quem nos ajuda a fazer isso é o Espírito Santo. Então, somente para que vocês tenham uma ideia, eu não vou falar dos atributos de Deus aqui, até porque eu não me aprofundei nisso, mas eu queria ler alguns pontos que falam sobre os atributos de Deus. Lembrando que os atributos de Deus são as características que compõem todo o ser de Deus. Embora, por mais que o homem estude, ele não vai conseguir alcançar a plenitude do conhecimento, mas aquilo que Deus quis revelar, a gente consegue compreender. Aquilo que Deus quis deixar para nós, a gente consegue ter um entendimento um pouquinho melhor, não distorcido da pessoa de Deus. Então, no primeiro tópico aqui eu coloquei alguns atributos. E dentre eles, tem os atributos que são incomunicáveis. São aqueles que são exclusivamente de Deus, que são eternidade, unidade, imutabilidade, onipresença, onipotência, onisciência. Eu vou ler aqui bem rapidamente alguns pontos dele. A eternidade significa que Deus sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação de tempo. Ele não tem começo e nem fim. Eternidade. Unidade significa que Deus é um e que todos os atributos dele estão inclusos em seu ser o tempo todo. Próximo, imutabilidade significa que Deus não muda jamais, ou seja, tanto seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração, e ele não muda os seus propósitos e promessas. Próximo, onipresença. Sua presença é infinita, de modo que ele está presente em toda parte, com toda a plenitude do seu ser. Onipotência significa que Deus possui todo o poder, isto é, seu poder é infinito e ilimitado. Onisciência significa que Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto.
Seu conhecimento é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. Esses aqui são alguns, não esgotei o assunto, né, dos atributos incomunicáveis, daqueles que fazem parte do caráter de Deus e são só dele. Agora os atributos comunicáveis, alguns, tá bom? Não coloquei todos aqui. O amor. Já vou falando e já vou lendo aqui. Amor. Aquele atributo que o move a ser livremente, ou melhor, a se dar livremente ou desinteressadamente aos outros para o seu benefício ou bem-estar. Um exemplo disso: Deus deu seu Filho para a salvação de todos aqueles que nele creem. João 3,16. Bondade implica na realidade de que tudo o que ele faz é essencialmente bom e legítimo, mesmo que o homem não compreenda. Misericórdia. A misericórdia revela a compaixão e a piedade de Deus para com os miseráveis e angustiados. Justiça. Significa que Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Não há injustiça em Deus, e dele não provém nenhum tipo de desigualdade. Ele sempre é correto, e seus juízos são perfeitos. Santidade significa que Deus é completamente separado do pecado e totalmente comprometido com a sua honra. Ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura ou qualquer comportamento indigno. O atributo da santidade de Deus exige que os pecadores estejam separados dele, a menos que estes sejam justificados pelos méritos de Cristo, sendo feito neles santo. Verdade ou veracidade expressa a integridade de Deus. Tudo o que ele revelou de si mesmo é genuíno e verdadeiro. E por ser fiel, ele nunca fará nada que afronte a sua própria natureza ou contradiga a sua palavra. Esses são os atributos comunicáveis que podem ser evidenciados em cada um de nós. E por que eu falei desses atributos? Porque aqui nesse texto de Gênesis, eu só quis trazer uma ideia da composição do caráter de Deus, porque aqui nesse texto eu consigo enxergar no certamente morrerás um atributo significado justiça, e também posso incluir o verdade, veracidade. Por quê? Porque Deus estabeleceu ali a lei, e ele disse o que haveria de acontecer se essa lei fosse quebrada. Ele não fez nenhuma maldade, ele avisou, melhor dizendo, que se aquela lei fosse quebrada, o que haveria de acontecer. O que eu quero com isso, irmãos, para nós, nessa manhã, o que Deus colocou no meu coração é para que nós venhamos a olhar a palavra de Deus e temer diante do nosso grande e poderoso Deus e adorá-lo por conta de tudo aquilo que Ele é. Que haja temor e tremor quando lermos a palavra, quando nos reunirmos para chegarmos na presença de Deus, porque não se chega na presença de Deus de qualquer maneira. Um Deus santo, um Deus justo, um Deus infinito, um Deus que está em todos os lugares, um Deus que me conhece por dentro e por fora melhor do que eu mesmo. Como é que pode eu querer chegar diante de um Deus desse de qualquer forma, de qualquer maneira? Vestido de qualquer forma, espiritualmente falando e fisicamente também. Como é que eu posso chegar diante de um Deus desse? E aqui nós vemos, irmãos, a palavra de Deus se cumprindo. No capítulo 3. No capítulo 3 a gente vê essa palavra se cumprindo.
Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aqui está o cumprimento, aqui está algo que que deveria fazer a gente tremer quando lê a palavra de Deus, quando toma conhecimento de todas as advertências de Deus, porque promessa a gente ouve muito. A maioria dos cristãos já conhece a maior parte das promessas do Senhor, mas muitas das vezes deixa de dar ouvidos às advertências. Aqui no capítulo 12, versículo 17, Deus falou: vai acontecer se vocês não obedecerem. E no capítulo 3 acontece, porque eles não obedeceram. Não obedeceram. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 3, versículo 16 e 17, diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você quer conhecer toda a palavra de Deus? Você quer conhecer as advertências e as promessas de uma forma correta? Toda a escritura é divinamente inspirada. Deus usou homens. Deus usou homens. Diversos níveis sociais. Durante 1.600 anos, se não me falha a memória. Usou dezenas de homens para escrever esse santo livro, onde existe a revelação de quem Ele é, do que Ele fez e faz, e do que Ele quer de nós. E devemos acreditar nele plenamente, devemos dar crédito a Ele plenamente, porque quando a gente tem noção do que está sendo dito, a gente precisa tremer. A gente precisa tremer e dobrar os nossos joelhos e pedir: Senhor, me ajuda. Porque o primeiro casal, imagina Deus que disse: haja luz, haja água, haja o firmamento. Dizendo haja, ele pega do pó da terra, do barro, e molda aquele boneco, e sopra nas suas narinas. Imagina o cuidado de Deus, imagina o carinho de Deus fazendo tudo aquilo ali. A sua criação, com todo zelo, com todo cuidado, cada coisa no seu lugar, com perfeição. A esses, suas primeiras criaturas, Deus não, digamos, teve pena de exercer aquilo que havia dito para eles. E nós? Se nós não atentarmos para a palavra de Deus, o que será de nós se nós não andarmos conforme a palavra de Deus? Porque toda a palavra é inspirada por Deus.
o que será de nós? Porque a promessa, porque a advertência que Deus havia feito se cumpriu. E o próprio apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Ele diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram. Por quê? Porque Deus disse que iria acontecer. Ele foi fiel à sua palavra. Ele foi justo, ele avisou. Se vocês não andarem pelo caminho que eu tenho estabelecido, vocês vão perecer. E é isso que tem acontecido. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Se vocês entrarem na terra e não destruírem, não lembro do nome dos povos, e não destruírem todos os povos que eu determinar, eles serão tropeço para vocês, e farão vocês tropeçarem, e negarem ao meu nome. E não foi isso que aconteceu? Deus não cumpriu aquilo que ele havia dito. Ele cumpriu. E continua cumprindo até os dias de hoje. Ele é fiel àquilo que ele diz na sua palavra, àquilo que está registrado para nós. Nós não podemos negligenciar a santa e poderosa palavra de Deus. Precisamos ter conhecimento de todo o conselho de Deus, não apenas aquilo que é mais agradável para a gente. Mas todo o conselho de Deus é bom. Ainda que possa trazer algum incômodo no momento, todo o conselho de Deus é bom. O caminho de Deus é perfeito, meus irmãos. Só que não é trilhado de qualquer maneira. Não é trilhado de qualquer maneira. Um outro versículo a respeito da palavra que Deus diz. Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Versículo 2: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mais uma evidência da inerrância da santa e poderosa palavra de Deus. Deus não pode mentir. E isso é segurança para mim. E isso é segurança para você. E é temor para mim, e é temor para você. Porque tudo o que ele disse que ele vai fazer, ele vai fazer. E a gente está cheio de evidências na Bíblia de coisas que ele disse que iria fazer e fez. E nós já citamos aqui, pelo menos algumas delas. São inúmeras. Nunca havia chovido. E Deus fala com Noé: construa uma arca. Noé creu. Noé temeu. E Noé se pôs a fazer. Porque só se salvariam das águas, da chuva, do dilúvio, daquela terrível inundação, quem estivesse dentro da arca. E o que foi que aconteceu? A palavra de Deus se cumpriu, porque Deus não pode mentir. Porque Ele é justo, Ele é verdadeiro. Deus é amor, é justiça. Deus é santidade. A palavra de Deus se cumpriu. Mas Deus não é amor? Sim, Ele avisou. Quando Deus fez o homem, Ele não fez dele um robô. Ele o dotou
com vontades. E isso fica explícito quando Adão e Eva caem. Porque, irmãos, Deus fez a sua imagem, imagina só, Deus fez o primeiro casal a sua imagem e semelhança. Não havia falta de absolutamente nada. Nada, nada. Nenhuma provisão faltava para eles. Nenhuma. Ainda assim, eles foram na árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse que não era para comer. Não faltava, irmãos. Ou você acha que Deus vai fazer um jardim? Deus sendo Deus? Não, umas meia dúzia de árvores ali, para eles dão um jeito deles. Não. Eles viviam uma vida farta. Eu creio nisso. Mas o coração deles foi cheio de ilusão, de mentira. E eles tomaram do fruto e quebraram a lei de Deus. Eles tinham ou não tinham vontade própria? Foram ou não foram dotados com essa vontade? Porque se não fossem, jamais eles teriam feito aquilo. Deus não permitiria. Mas Deus, Ele não fez o homem para que ele fizesse assim, olha, chegou a hora de me adorar. Aí o homem viria, sim, Senhor, se prostrava diante dele e começava a adorar. Não. Deus quer que isso aconteça de uma forma voluntária. Em espírito e em verdade. É por isso que Deus não fez o homem dessa forma, como um robô. O homem tinha vontade, tem vontade. Só que aquele que não se adequa à vontade de Deus, não é de Deus. E se não é de Deus, a justiça de Deus se encarrega de tratar com essa pessoa. Isso não é maldade. Isso faz parte daquilo que Deus estabeleceu. Eu não quero comparar Deus com outras coisas, mas um exemplo. Eu acho interessante que quando se fala de punição, de inferno, de separação de Deus, as pessoas, inclusive dentro das igrejas, dizem que não pode, que Deus não é assim, que Deus é puro amor. Agora acho interessante que, um exemplo, se eu vou fazer uma prova para um concurso público, eu preciso me enquadrar dentro das exigências que são feitas no edital para poder, caso eu seja aprovado naquela prova, eu possa entrar, eu possa assumir o cargo. Por que ninguém reclama disso? Por que ninguém faz passeata a respeito disso? Porque se eu não me enquadro, por exemplo, nível superior, eu não tenho nível superior. Então eu não posso fazer um concurso que exija nível superior, porque eu não me enquadro. Nível fundamental e nível médio, eu posso fazer, porque eu tenho nível médio. Nível técnico, eu posso, porque dependendo da área, porque eu tenho nível técnico. Eu me enquadro. Agora, quando se trata de Deus, as pessoas, não, Deus não é assim, não. É uma mensagem, é uma forma distorcida, não. Deus é amor. Mas se esquecem de olhar a palavra e ver que Deus também é justiça. E ela está evidenciada aqui, nesse santo livro. Deus zela pelo que Ele diz. E o registro está aqui, para qualquer um de nós. Você tem dúvida de alguma coisa? Pesquise na palavra. Pesquise na palavra de Deus.
Jesus, ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 35. Tudo o que foi dito vai se cumprir. Quer queiramos, quer não. Quer tenhamos conhecimento, quer não tenhamos conhecimento, vai se cumprir. Vai se cumprir. Algo também muito interessante que eu escrevi aqui, dentro de uma pesquisa que eu havia feito, foi o seguinte: o fato de Deus providenciar o plano de redenção não o faz mais amor do que justiça. O fato dele punir o pecador que não foi justificado pela obra de Cristo não o faz injusto ou menos amoroso. Os atributos de Deus se completam. O pecado, eu sempre falo isso sobre isso aqui, né, irmãos? São como se fossem crimes diante de Deus. E quando alguém furta seu celular, a sua bolsa, qual o seu desejo para essa pessoa? Não é que ela seja punida pelo Estado? Que ela arque com aquilo que ela fez? Não é isso? Da mesma forma, Deus. Todo aquele que pecar, esse morrerá. Está escrito. Próximo tópico, irmãos. Eu falei do cumprimento da promessa de Deus. Daquilo que Deus havia dito que aconteceria caso o primeiro casal quebrasse a lei. E eu vou classificar esse próximo tópico como as vozes. As vozes. Por quê? Porque a gente vê aqui no capítulo 13 de Gênesis que a serpente chega com a intenção de assediar, de seduzir Eva. E Eva não estava sem o conhecimento da lei de Deus gravado no seu coração. Não estava. Tanto é que ela repete. Versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ela repetiu a lei. Ela sabia. E estava gravada no coração dela. Tanto é que ela falou para a serpente. Mas aí a serpente diz: certamente não morrereis. O que eu aprendo aqui, irmãos? As vozes. O motivo de muitas pessoas hoje não compreenderem a Deus dentro da limitação humana, na sua totalidade, é por causa das muitas vozes. E essa conversa da serpente aqui representa isso. Por quê? Porque as pessoas têm amizades, influências da mídia, lobos devoradores e o engano do seu próprio coração, que vão contra aquilo que Deus tem estabelecido. Vão contra. Amizade. Quando é jovem, peraí, você é muito careta. Deus não vai se importar em você fazer isso. Só uma vez. Você acha que um Deus de amor vai te punir por conta de uma besteirinha dessa? Você é jovem, você tem que curtir a vida. Vamos aproveitar a vida. Não tem problema não, você pode ir para a sua igreja.
Mas a gente pode beber também. A gente pode consumir drogas. A gente pode se relacionar sexualmente. A gente pode roubar. Ou então, continuar com raiva no coração, com inveja. Não tem problema não. Deus conhece seu coração. Deus sabe de todas as coisas. A influência da amizade, irmãos. Então, aquela jovem, ou aquele jovenzinho inconstante, que errou e conta para um amigo cristão, poxa, eu errei. E esse amigo cristão não é tão cristão assim, e ele incentiva, não, continua, mas se cuida, tá? Mas continua. Ao invés de dizer, para porque você está ofendendo a santidade de Deus. Para, porque isso vai te levar para o inferno. Não faz isso. Poxa, você é louco, você é louca. Mas se cuida. Permanece, mas se cuida. Essas são as vozes. A serviço da antiga serpente, Satanás. Para quê? Certamente morrereis. Essa voz diz, certamente não morrereis. Não é assim não. E aquilo que o pastor Alan fala lá, o pastor Alan é muito radical. Aqueles irmãos lá, pastor Geraldo, pastor Sandro, aqueles pastores de lá, e aquela igreja ali, não é bem assim não. Dá para dar uns pulinhos de vez em quando. São essas vozes. Você conhece, Eva conhecia, mas ela preferiu, foi seduzida, se deixou levar pela voz que distorceu a palavra de Deus, porque ela sabia que se ela comesse, ela morreria. Tanto é que ela repetiu. Mas a voz da serpente parece que ressoou mais alto no íntimo dela, porque ela preferiu dar a voz e diz, certamente não morrereis. Não vai acontecer isso não. Deus entende. Você é jovem. Deus entende. Você está sozinho. Deus entende. Você sofreu alguma grande perda. Deus entende o que você está fazendo. Deus entende a sua revolta. Deus entende. E por você estar revoltado, você comete crimes. E Deus entende. E por aí vai. E Deus entende, Deus entende, Deus entende. São as vozes. A outra voz, eu não precisava nem falar, né? Tanto que o pastor Alan já falou aqui. Desde quando eu cheguei aqui, uma das coisas que dentre os muitos assuntos preciosos, é a influência da mídia. Se você parar para prestar atenção em estatísticas, já foram falados aqui algumas vezes em algumas mensagens, você vê um crescente número de divórcios dentro da igreja. Você vê um crescente número de jovens em fornicação dentro da igreja, que é o relacionamento sexual íntimo, relacionamento sexual com pessoas não casadas, de jovens. Houve uma pesquisa e a maior parte deles vivem dessa forma. Por quê? Os programas. Programa para jovem, novela, filmes, seriados. Vai só moldando conforme o molde do inferno. Vai só moldando conforme o molde do mundo. Vai só moldando conforme o molde da carne. Eu não me canso de falar. Foi até uma citação que o pastor Alan trouxe aqui. Pastor Josué Irion, na década de 90, se não me falha a memória, disse que as crianças que crescessem assistindo a desenhos da Disney seriam homossexuais. 2020.
olha para a sociedade. Olha para a sociedade hoje. Não, Deus é amor. Mas Deus é amor. E eles dizem que estão se amando. Deus é amor. Influência. E muitos desses jovens, adultos, até gente idosa, que se entregou ao homossexualismo, conhece a lei de Deus. Certamente morrerás. Mas preferiu dar ouvido a essas outras vozes, que falam, certamente não morrereis. Continua. Você tem um direito. Você é livre para viver do jeito que você quiser. Ninguém tem nada a ver com o seu corpo. Você faz o que você quiser com o seu corpo. Você vende o seu corpo, você dá o seu corpo, você faz o que você quiser. É a serpente sussurrando com a voz mansa, doce, suave, mas que no final tem um toque de letalidade, de morte, dizendo, certamente não morrereis. Além de tudo isso, tem a forma que homens e mulheres têm se vestido. Adultério, estava quase me esquecendo de falar. Tudo isso é ensinado nas novelas, nos seriados, a desobediência a pai e mãe das crianças. Os seriados hoje, sabe o que tem acontecido? Os pais são idiotizados. São uns habitolados. E as crianças parecem que são as adultas. Você não consegue perceber o ardil de Satanás por trás disso, não? Não morrereis. É Satanás sussurrando, certamente não morrereis. Outra coisa também, uma supervalorização das mulheres em detrimento dos homens. Agora as mulheres são superiores. Você não parou para prestar atenção, não? Antigamente os super-heróis eram homens. Hoje já são as mulheres. Preste atenção nos lançamentos de filmes, por exemplo. E olha que eu não acompanho, mas eu acabo sabendo porque eu vira e mexe, eu estou olhando as mídias sociais, né? No YouTube, por exemplo, às vezes vem algum comercial. Lançamento. Não estou dizendo que vocês, irmãs, não sejam valorizadas, não é nada disso. Mas há uma supervalorização em detrimento dos homens. Tem mulher hoje que quer mandar em casa. O modelo bíblico não é esse. Não é. Você pode ganhar mais do que o seu marido. Mas o sacerdote do lar é o seu marido. Ele pode ganhar o salário mínimo e você ganha 10 mil. Vocês precisam sentar juntos e definir os parâmetros, dentro dos parâmetros bíblicos, o que vão fazer com o dinheiro de vocês. Você é ajudadora. A Bíblia mostra isso. Mas hoje não. Hoje, a mulher diz que não precisa do homem para mais nada, literalmente. Por quê? É esse sussurro da serpente. São essas vozes. Certamente não morrereis. Deus avisou. Deus avisou. Se você não se arrepender, tem condenação, tem inferno. Mas aí a serpente fala, tem não. Tem não. Vive do jeito que você quer. Tem inferno não. Assim como Deus avisou lá no início, certamente morrereis. Aí vem a serpente para Eva, ó, vai morrer não. Você vai saber igual a Deus. Nos dias de hoje tem sido assim também. Os profetas têm avisado, viva uma vida de santidade.
Santidade ao Senhor. Sem santificação ninguém verá Deus. Aí a serpente sussurra no ouvido de alguns e fala assim: não é isso não. Isso é muito radical. Esse evangelho é o evangelho de alguém que é bitolado. Olha para mim, eu não sou crente bitolado igual a você. Talvez alguém já tenha ouvido isso. Eu já ouvi isso. É o sussurro da serpente. Lobos devoradores. Não preciso nem falar muito desse termo, né, irmãos? A gente tem visto aí, isso não é de agora. Notícias na mídia que acabam trazendo escândalo para o todo. Para o todo. Embora nem todos sejam iguais, muitos, né, eu falo da igreja, querem viver na simplicidade que é o evangelho, mas para quem está lá fora e olha, acaba, até que conheça a verdade, acaba englobando todo mundo. E a gente tem visto isso. Não é de hoje, como eu falei. Mas hoje, principalmente hoje, por causa dos noticiários. Aí sabe o que acontece? Esses lobos devoradores, eles têm um rebanho, e eles conseguem muita gente, que eles chamam de rebanho, só que esse rebanho não é de Deus, é deles. Minhas ovelhas. Eles não falam ovelhas do Senhor. Eles ou elas, né? Ovelhas do Senhor, não falam assim. Falam minhas ovelhas, minha igreja. Não falam igreja do Senhor. Não falam. Aí sabe o que acontece? As pessoas que estão ali são seduzidas por esses lobos devoradores. Que, de uma forma voraz, muito voraz, se alimentam da sua lã e da sua gordura. E quando vem um escândalo a respeito desse lobo, ele foge. Aí sabe o que acontece? Esses, de quem esse lobo se alimentou, vai embora. Se perde. Na verdade já estava perdido, mas estava ali sendo seduzido, servindo, e se perde. Talvez você conheça vários exemplos de líderes religiosos, isso, como eu falei, isso não vem de agora, que eram muito proeminentes no seu ministério em algum momento, e passou-se um tempo, descobriu-se um escândalo. O que aconteceu? A maior parte daqueles que o seguiam caem junto com ele. É a serpente. Não vai morrer não. Não vai morrer não. Eles vivem no erro. Não, Deus é amor. Não, o meu pecado é só meu. Não vai influenciar os outros não. Uma terrível mentira. Uma terrível mentira. Lembra de Acã? Foi só ele quem pegou. Quem pegou do anátema. Quem escondeu lá na sua tenda. E quem sofreu? O todo. O arraial. E o próximo, para finalizar essa parte, o engano do seu próprio coração. Ei, faça o que manda o seu coração. Vai morrer não. Você pode fazer o que manda o seu coração. É a serpente sussurrando. Não ouve o que o pastor Alan fala não. Não ouve o que os pastores da igreja bíblica cristã falam não. Tudo bitolado. Não é bem assim não.
Vai curtir sua vida. Ficar indo à igreja direto, para quê? Você já é de Deus, você já levantou a mão para Jesus, você já se batizou. Você toma a sua ceia regularmente. Besteira, ficar indo à igreja direto. Você não vai morrer, não. Vai curtir sua vida. Fica igual aqueles lá, ó, habitolados, não. É a serpente. São as vozes. Faz o que manda o seu coração. Viva do jeito que você quiser. Ande do jeito que você quiser. Ninguém manda em você. Pastor nenhum manda em você. Líder nenhum manda em você. Responsável nenhum de grupo manda em você. Faz o que você quiser. Mas pode ir para a igreja. Vai à igreja assim mesmo. Essas são as vozes, irmãos. Semelhante àquela voz que Eva ouviu no jardim. Mas uma coisa aqui é muito interessante, que essas pessoas que estão dentro da igreja e não abrem mão do seu pecado, ou não são alertadas quanto ao seu pecado, elas não conhecem o termo da aliança. Por meio de Jesus foi feita uma aliança. E elas desconhecem os termos da aliança. É por isso que elas estão dando ouvidos à serpente. Ela conhece uma coisa ou outra, mas ela não conhece as exigências desse relacionamento. Os termos desse relacionamento, dessa aliança. Eu vou citar alguns aqui, por exemplo. Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24, diz o seguinte: e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Quando você conhece os termos da aliança, quando você conhece as exigências do relacionamento com Deus, essa voz ela pode até vir. Mas você, eu conheço. Eu conheço as exigências do relacionamento com Deus. Eu conheço as exigências do relacionamento com Cristo. Há poder no sangue de Jesus. Eu não aceito isso para a minha vida. Essa mentira. Próximo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Quando eu tenho convicção, quando eu conheço os termos, essas vozes elas podem até vir. Mas eu me lembro do compromisso. Eu me lembro da aliança que Jesus fez. Que por meio de Cristo eu tenho. Foi estabelecida. Próximo. Esse versículo que eu li está em Mateus 7, 13 e 14. Amém? E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Tem gente que não sabe, né? Tem cristão que não sabe. Poxa, eu vivi uma vida tranquila. Depois que eu fui a Cristo, fui batizado, as coisas pioraram. Será que ele não foi advertido nem alertado a respeito desses termos? Aí vem a serpente e fala: continua vivendo do jeito que você estava vivendo, não tem problema não. Não mortifica a sua carne não. Não renuncia a sua carne não. Não renuncia às coisas não, mas faz escondido agora. Ninguém vai saber. Não é assim que acontece?
Eu coloquei apenas 4, só para finalizar. Esse está em 2 Timóteo, estava quase esquecendo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E o último termo aqui. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas eu vos escrevi acerca dos que vos enganam. Você vai dar ouvido à serpente? Vejam aqui os termos da aliança para você. Para mim. Eu preciso ser fiel ao Senhor, porque no final tem aqui, a vida eterna. E eu estou sendo lembrado disso por causa daqueles que tentam lançar o engano. Agora o último tópico, irmãos. Se eu não tenho reconhecido, se eu não tenho levado a sério esse santo livro, a palavra de Deus, o que eu devo fazer? Como eu devo reagir? Se arrepende e retorna. O termo que eu costumo usar, tem perdão de Deus para você. Você que vive no engano, você que vive no erro, você que vive na prática do pecado, não se engane. Se Deus não poupou de exercer a sua justiça, nem com o primeiro casal, que ele minuciosamente fez, será que ele, se você não se arrepender, ele não vai exercer justiça contra você, ou contra mim, ou comigo, em mim? Como retornar? O primeiro conselho está lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O primeiro conselho é esse. Abandona a forma do mundo. Abandona a forma da carne. Abandona a forma, a performance de Satanás. Esse é o primeiro conselho. Se arrepende dos seus pecados e retorna ao Senhor. Ele é piedoso, ele é longânimo. Se ele tem te suportado em vida até aqui, é para você retornar. Ele está te dando tempo para você voltar. Você que está ouvindo pela internet, abandona o seu pecado em nome de Jesus. Abandona a forma do mundo e sede conformados, e não sede conformados com esse mundo, significa não ter a forma do mundo, não ter as práticas do mundo, não ter a mente do mundo, não ter o linguajar do mundo, não ter o coração do mundo, a mentalidade do mundo, os pensamentos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Talvez você que cresceu dentro da igreja, por diversos motivos tenha abandonado ao Senhor, e às vezes pode até usar desculpa, mas está demorando muito. Desde do meu tempo de bebezinha, eu ouço minha tataravó falando que Jesus vai voltar. Acho que isso já
tá passado. Tá não, irmãos. É mais atual do que você imagina. É mais atual do que eu imagino. Cristo está às portas. Cristo está às portas. E hoje é muito mais atual do que ontem. E amanhã vai ser muito mais, se chegar amanhã para você, para mim. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar debaixo do temor do Senhor. Nós precisamos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque conhecendo ao Senhor, da forma que Deus permitiu se revelar para nós, nós iremos temer ao Senhor. Nós não iremos negligenciar as suas advertências. Mas iremos temer ao Senhor, iremos temer o pecado. Iremos temer pecar contra o Senhor, que providenciou escape para mim e para você e nos resgatou. Deus não é um tirano, como muitos dizem. As pessoas que dizem isso têm a sua mente conforme a mente do mundo para dizer isso. Porque que tirano iria entregar o seu próprio filho? Que tirano iria esmagar o seu próprio filho numa cruz para pagar pela minha culpa alguém que não valia absolutamente nada, para pagar a sua culpa? Que tirano faria isso? E quantas pessoas estão hoje dizendo que Deus é um tirano porque lança pessoas no inferno? Quem lança a pessoa no inferno é o pecado, o qual elas tanto amam e não querem abandonar. Mas se você quer ter um relacionamento com Deus, se você quer a vida eterna, você precisa se enquadrar dentro das exigências de Deus. Assim como você se enquadra em qualquer segmento da sociedade, para um trabalho, por exemplo, você precisa se enquadrar muito mais para aquilo que Deus quer. Deus não quer um turista, Deus quer alguém que tenha um relacionamento íntimo e sincero com Ele, verdadeiro, em espírito e em verdade. A palavra do Senhor declara, no capítulo 4 do Evangelho de João, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E é esse que Deus procura. É esse que Deus quer. Que venhamos a temer e tremer cada vez mais a cada folhar na Santa Escritura, que os nossos joelhos tremam. Que cheguemos diante do Senhor com humildade, com um coração sincero. Que venhamos a nos despojar de tudo na presença do Senhor, que é santo, santo, santo. E você que não tem andado em retidão com o Senhor, é momento de voltar. É momento de retornar. É momento de se arrepender de todos os seus pecados e voltar para Deus, enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia. Último versículo, irmãos. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A ordem de Deus é que você que está fora do padrão de Deus, que está perdido na casa do Pai, dentro da casa do Pai, é que você abandone os seus pecados, reconheça quem você realmente é e volte imediatamente e passe a conhecer o Deus das Escrituras, o Deus de justiça, mas o Deus também que é longânimo, um Deus de graça, um Deus de amor, mas um Deus que ninguém engana,
que ninguém se escarnece dele. Um Deus que não terá o culpado como inocente. Mas um Deus que salva, graciosamente. É desse Deus que eu estou falando. Abandone o homossexualismo. Abandone a fornicação. Abandone os maus pensamentos. Abandone o adultério. Abandone os esquemas financeiros de roubo. Abandone a pornografia. Abandone. Abandone aqueles pecados que ninguém vê, que estão no íntimo do seu coração. E faça isso enquanto há tempo, porque de Deus ninguém zomba. A mensagem está dada. De Deus ninguém zomba. Deus é amor, mas também é justiça. Que sejamos todos, irmãos, aqui e onde essa mensagem puder chegar, alcançados pelo amor, pela graça de Deus, que entregou o seu único filho para morrer por cada um de nós. Porque Deus sabia que nós seríamos tão vacilantes diante dele. E sabia que nós não conseguiríamos por nós mesmos, pelas nossas próprias pernas, chegarmos até ele. E foi por isso que ele enviou o seu filho Jesus. Foi por isso. Foi por amor. Foi por amor por mim e por você. Foi pago um alto preço. Então seja fiel nesse relacionamento. Cumpra as diretrizes desse relacionamento. Cumpra os termos desse relacionamento, os termos dessa aliança, em nome de Jesus. Porque se você não cumprir, se eu não cumprir, eu não terei parte com Deus na eternidade. Então, se Deus diz, certamente morrereis, se vocês não fizerem aquilo que eu mando, isso certamente acontecerá. Porque ao longo de toda a história bíblica a gente vê isso acontecendo. E hoje não será diferente, irmãos. Não será diferente se eu ou se vocês não andarmos no caminho que Deus estabeleceu. Certamente morreremos. Mas a gente tem a Jesus. Aquele a quem a gente pode recorrer sempre. Aquele que está em nós e é a esperança da glória. Nós temos a Cristo. E se porventura alguém aqui dentro está vivendo na prática do pecado, saiba de uma coisa: os seus pecados te puxarão para o inferno. Mas se você se arrepender, confessá-los ao Senhor e os abandonar, Jesus te puxa de volta. E diz: você agora é meu, você agora é minha. Dos seus pecados eu já não me lembrarei mais. A escolha é sua. A escolha é minha. Assim como Adão e Eva puderam escolher lá no Éden, hoje eu posso escolher bênção ou maldição, céu ou inferno. Lembre-se de uma coisa: para chegar no céu, você precisa cumprir o que Deus estabeleceu. Não é do seu jeito, é do jeito da palavra, é do jeito que Deus disse que deveria ser. Você precisa gravar isso no seu coração. Ah, mas Jesus conhece isso no meu coração. Sim, conhece. Mas não é do seu jeito. Não é do meu jeito. É do jeito dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Quero convidar você a se colocar de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho te agradecer pela palavra que foi pregada. E mais uma vez eu dependo do Teu Espírito Santo para que ela alcance os corações
para que alcance o entendimento dos irmãos, daqueles que vão ouvir em algum lugar nesse país ou até mesmo do mundo. Porque nós precisamos levar a sério o que o Senhor diz. Precisamos tremer diante da tua majestade, soberania. Precisamos reconhecer, Pai, que o inimigo tem distorcido ao ouvido, ao entendimento de muitos, a tua palavra. Muitos chamam a Deus e falam que o Senhor é amor, mas permanecem no pecado, na prática do pecado, não abandonam seus pecados, ó Pai. E com essa distorção na mente, continuam trilhando, Senhor, o caminho, Senhor, da perdição, o caminho largo, Pai amado, o caminho que conduz à condenação. Mas nessa manhã, Senhor, eu venho te pedir, Pai amado, que, Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor, venha, Pai amado, trazer, Senhor, a memória dessas pessoas, ó Pai. Eu não sei quem são, mas o mais importante é que o Senhor conhece quem são, Pai amado, que estão vivendo, Senhor, fora dos seus padrões, que elas retornem imediatamente, Senhor, que elas se arrependam, Pai amado, que tenham seus corações, ó Senhor amado, compungidos diante de Ti, Senhor, e se arrependam, Pai amado, de seus pecados, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome santo, Deus. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor. Pai, eu não posso fazer nada, Senhor, senão orar, Pai amado, por eles, ó Senhor, por elas, ó Pai. Mas o Senhor pode convencê-los poderosamente, Pai, como um dia, Senhor, fez comigo, Senhor. Eu vivia dessa forma, Pai. Ah, Senhor, eu não fazia caso, Senhor, das suas advertências, ó Deus. Até que um dia o Teu Espírito, Senhor amado, fez, ó Senhor, saltar aos meus olhos, ó Pai amado, a Tua grandeza, Senhor. E eu me desesperei, Senhor. Eu me desesperei, Senhor, porque eu me vi, Senhor, completamente perdido, Pai. Mesmo nunca tendo saído de dentro da igreja, Senhor. Ah, Senhor, quão terríveis foram aquele período para mim, Senhor. Descobrir, Senhor, quem eu realmente era, Pai. Mas quão maravilhoso foi, Senhor amado, saber, Pai amado, Pai querido, que o Senhor, Pai, se revelou, Senhor amado, a mim, Senhor, através da Sua palavra, me oferecendo perdão, Senhor, derramando graça, Senhor amado, sobre a minha vida, Senhor. Mostrando, Senhor, a Sua longanimidade, Senhor. Mostrando, Senhor, a Sua misericórdia, Pai. Oh, Deus, como foi maravilhoso, Senhor. Como foi maravilhoso, Deus. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Pai. Porque me fizestes enxergar, Senhor. E da mesma forma eu te peço, Senhor, que aqueles que ainda não enxergaram, Pai, que possam enxergar, Senhor. Ah, Senhor, a Tua grandeza, Senhor, a Tua majestade, a Tua justiça, o Seu amor da forma correta, o Teu amor ágape. Oh, Senhor, para que eles não se percam. Não se percam, Senhor, gastando toda a sua vida dentro da igreja. Não se percam, Senhor, achando, Senhor, que por terem sido batizados, ó Pai, estão em Ti, Senhor. Embora o batismo seja uma ordenança Sua, Senhor. Mas, ó Senhor, muitos não fazem, Senhor, com a devida fé, Pai amado, com o devido propósito, Senhor. Muitos não são levados, ó Senhor amado, à fé verdadeira, Senhor, mas são levados por heresias, ó Senhor, de perdição, Pai. Por esses lobos devoradores, ó Pai. Ah, Senhor,
quanto escândalo, Senhor. Mas a sua palavra já nos advertiu, Senhor, que isso aconteceria nos últimos dias, ó Pai. E isso, Senhor, não deve, Senhor amado, ser surpresa para nós, apesar de nos entristecer, Senhor, porque a tua palavra já adverte, Senhor, a respeito de todas essas coisas, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que visite, Pai amado, essas pessoas, ó Pai, que foram durante tanto tempo enganadas, ó Pai, usurpadas, ó Pai amado, e foram sugadas financeiramente, materialmente, moralmente, psicologicamente, Senhor. E hoje, Senhor, estão trilhando cada vez mais profundo o caminho do abismo, Pai. Eu te peço, Senhor amado, traze-as de volta, Senhor, para a verdade, Pai amado, que talvez nunca tenham conhecido, Pai querido, mesmo estando dentro de algumas igrejas, ó Pai, para que elas venham a temer e tremer a sua palavra, Senhor, para que elas, ó Pai amado, possam ter a convicção, Pai amado, de que se não, Pai querido, cumprirem, Senhor, aquilo que o Senhor tem determinado, Senhor, elas vão perecer. Senhor, existem aqueles que não querem mais congregar. Existem aqueles, ó Pai amado, que não querem mais, ó Senhor amado, caminhar junto com outros irmãos, ó Pai. Isso é um terrível engano do diabo, Senhor. Ó Senhor, eles não têm percebido que a fé deles vai sendo minada aos poucos, ó Pai, sem que ele perceba, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor, dessas vidas, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome santo, Pai. Liberta-os, ó Senhor, dessas amarras do diabo, Pai querido, para a honra e para a glória do Teu nome santo, Deus. Que o Seu nome seja glorificado, que o Seu nome seja exaltado, que o Senhor seja temido, Pai amado. Para a honra e glória do Teu nome, Deus. Para a honra e glória do Teu nome santo, Pai, eu peço a Ti, Senhor, nessa manhã, Pai amado, em nome de Jesus, ó Senhor, em nome de Jesus, e a Ti toda a glória, Senhor. Amém, Jesus, e amém.